A graça e a paz, povo de Deus. Queria passar aqui para deixar uma palavra para a nossa meditação, falando um pouco sobre oração, já que a oração, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é um dos processos da nossa vida cristã mais importante durante a nossa caminhada com Deus. Não existe caminhada com Deus sem oração. A oração ela faz parte. Deve fazer parte de qualquer pessoa que decide entregar a sua vida para Jesus. Ter uma vida de oração. Não estou falando de momentos de oração, mas de você ter uma vida de oração diária, todos os dias. Textos como orai sem cessar implicam que existe uma necessidade muito grande que se tenha uma vida de oração constante. Há uns dias atrás também meditamos em Levíticos 6,13, que vai falar que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Fala de uma continuidade. Então nada com Deus, querido, são momentos. Ou você tem uma vida com Deus, ou você vai ser um cristão que vai estar sempre capingando, vai estar sempre parando, desanimando, enquanto você não entender que a vida com Deus é uma vida diária, todos os dias. Êxodo capítulo 33, verso número 7, vai falar que Moisés sente o fardo e retira-se para orar. Quando a gente fala de fardo, a gente fala de peso. E tá aí uma poderosa ferramenta para nós estarmos sempre orando. O sentir do fardo. Quando nós sentimos um fardo, querido, nós temos que buscar a oração de antemão. A palavra vai dizer que Moisés sentiu o fardo e ele foi orar. Tem gente que ainda não entende que sentir o fardo, querido, é entender que você precisa ter uma vida de oração. Ninguém pode estar à frente de nada sem que haja um entendimento de que existe um fardo. Esse fardo, da responsabilidade também nos estimula a estar tendo uma vida de oração todos os dias, né? Como é possível a gente continuar à frente de qualquer coisa se não tiver uma vida de oração? Porque existe um peso. Qualquer responsabilidade que você tenha, existe um peso. E este peso tem que levar você a orar. Moisés sente o fardo de estar discipulando, de estar cuidando de milhões de pessoas, e ele se retira para orar. Jesus diversas vezes nos evangelhos vai se retirar para orar. Porque oração, querido, é humilhação. Oração é mostrar uma dependência de Deus. Como eu tenho falado esses dias, se você não ora, se você não busca Deus, você já está fazendo uma oração a Deus. Quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar a Deus, quando você deixa de ter o seu momento de oração, você já está orando. E a oração que você está mandando para o céu é exatamente essa. Eu não me importo com a opinião de Deus. E eu não quero que Deus dê opinião nenhuma na minha vida. Porque a oração ela é um diálogo entre você e Deus. Então, quando você ora a Deus, você está pedindo a opinião de Deus. Quando você ora a Deus, você está entregando os seus problemas difíceis. Você está entregando sua vida para Ele. Você está pedindo a opinião dEle. Você está dizendo, Senhor, eu não faço nada sem a oração, sem a oração. Então, nós precisamos entender que a oração, querido, ela é essencial na vida cristã. De quem está começando a caminhar, de quem já está caminhando e de quem vai caminhar até Jesus voltar, né? Até Jesus voltar a gente vai estar orando. Se nós não orar, nós temos que entender que existe um peso terrível. O nosso adversário, ele está constantemente querendo nos destruir. Ele é comparado como um ladrão que veio roubar, matar e destruir, segundo o Evangelho de João. Então existe esse peso, né? A minha pergunta para você hoje é: você sente esse peso? Você sente esse fardo? E esse fardo
é o fato de que você sente das responsabilidades. Então, querido, devemos orar sempre, pois o fardo, ele é pesado. E se você não orar, meu irmão, você não vai conseguir levar esse fardo. Ah, pastor, mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele nos promete um fardo leve, suave, sim. Ele promete um fardo leve e suave. Mas o peso do ministério, quando eu falo de fardo, eu falo de ministério, de responsabilidade. Como qualquer pessoa que ela vá ser promovida no seu ambiente de trabalho, ele sabe que a responsabilidade será maior, ele sabe que vai ter que se esforçar mais, porque o peso da responsabilidade é grande. Não existe peso no que diz respeito a uma vida com Deus em relação ao que você levava antes. Antes era um peso destrutivo para você, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus, por sua vez, ele nos dá um peso e uma responsabilidade do ministério, que eu volto a dizer, é do ministério, da vida com Deus, de ter sempre que estar orando. Ah, pastor, mas toda vez tem que estar orando, toda vez. A oração é o oxigênio do cristão. Se ele não orar, ele não consegue suportar o fardo da responsabilidade. E se nós não entendermos que existe isso, irmão, vai ficar difícil. Existe o fardo, existe a responsabilidade. Você sente esse fardo? O que faz quando sente o fardo? O que nós fazemos, pastor, quando nós temos esse fardo? O fardo pela presença de Deus. Qualquer avivamento começa quando os homens e mulheres de Deus sentem um fardo em seus ombros. Então, sua única opção é orar. Toda a restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. Não basta apenas deixar o pecado ou não vivermos em terríveis pecados morais. Só o fato de não sentirmos o fardo, de não vivermos sobre os joelhos, já se faz um terrível pecado diante de Deus. Pois é somente quando sentimos o pesado fardo sobre nossos ombros e voltamos à prática da oração que a presença manifesta de Deus retornará. Então, querido, não adianta você deixar o pecado ou deixar de viver pecados morais terríveis se nós não orarmos, porque o fato de não orarmos já é um pecado. O fato de nós não termos uma vida e um relacionamento com Deus já é um pecado. Então, para você que está começando a sua caminhada cristã, ore, ore, ore. Ore não apenas no dia que você estiver motivado. Ore todos os dias. Tenha uma rotina de oração. Porque muitas vezes você não vai acordar motivado para orar, irmão. Você não vai acordar motivado para ler a Bíblia. Mas se já está no teu cronograma que aquele dia de oração, aquele dia de palavra, independentemente das tuas condições emocionais, existe uma responsabilidade com a minha vida com Deus, a minha vida de oração. Então tenha uma vida de oração, porque a oração, querido, é o combustível do cristão. Você precisa orar a Deus e ter um cronograma de oração diário. O horário é você que coloca, ou de manhã, ou à noite, ou de madrugada, ore. E a minha palavra hoje é ore. Hoje, ore em todas as programações que você puder estar orando. Na igreja tem oração, eu vou. Na célula tem oração, eu vou. Pastor, essa semana é propósito de oração na igreja, 3, 4 dias, eu vou. Né? Eu trabalhei o dia todo, mas eu vou orar, porque a oração é que nos ajuda a suportar os fardos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que nós vamos continuar orando e buscando a Deus. Amém?